Uma entrevista, né? Nosso convidado é o Genaro Marino, que é conselheiro do Palmeiras, já foi diretor de futebol, na época do presidente Beluso, com Savério Orlandi, grande figura. Tudo bem, Genaro? Prazer em ouvi-lo, boa tarde. Boa tarde, Pretson. Prazer é meu falar com vocês aí, com os ouvintes da Bandeirante. Estamos aqui, eu e o Leandro Quesada, revivendo os bons tempos, quando a gente tinha acesso a vários dirigentes, inclusive a você, que nos atende agora, a gente agradece bastante. Então, é um prazer falar com vocês, eu sempre converso, né, com o pessoal da imprensa e falo, o objetivo é passar informação para o torcedor, para aquela pessoa que não está no dia a dia, né? E vocês são as figuras que pelo menos nos últimos anos têm feito isso assim de boa forma, né? De uma forma independente. Agora, sobre isso, na tua gestão, o Palmeiras era bem aberto, né? A gente tinha o dia a dia, tinha o treino, tinha entrevista e não tinha problema nenhum, e o Palmeiras ganhava da mesma forma. Você, como conselheiro hoje, você vê o Palmeiras hoje muito fechado, o Palmeiras muito centralizado na sua presidente? Então, você vê, se a gente analisar como dirigente, né, a gente vê que a forma de estar fechado acaba trazendo um ritmo de trabalho, uma forma de trabalho um pouco diferenciada, assim, com menos influência externa, né? Mas você vê, também não está só fechado para a imprensa, né? Nós somos conselheiros, a gente não tem acesso nem à academia de futebol, nem a algumas informações, somente nas reuniões do conselho ou através de algum conselheiro da atual gestão, né, que passa alguma informação. Mas no aspecto geral, eu falo, como torcedor, a gente sente falta da informação, do dia a dia, né, do atleta. E como dirigente, a gente vê que também é uma forma de você blindar um pouco mais. Você vê que quase nenhum atleta, nenhum jogador dá entrevista. Tudo é centralizado no técnico, né, na comissão técnica. Nem dirigente, né, da entrevista, a não ser a presidente, que também centraliza tudo. Então, eu acho que é uma forma de administrar. Agora, eu sinto falta como torcedor desse contato, né, dessas informações que a imprensa passava para nós, a mídia, e isso desenvolve a imaginação, a emoção, né, que faz bem para o futebol. Então, o ideal seria ver de que forma isso pode ser melhor ajustado, né? Sem dúvida. Genaro Marino, conselheiro do São Paulo, já foi diretor de futebol. Leandro Quesada, ele está conosco. Do Palmeiras, né? Perdão, do Palmeiras, desculpa. É que eu tô com tanto nome aqui na minha frente. Você quer dar mais trabalho para ele? Não, é que tem o jogo hoje, Palmeiras e São Paulo. Me desculpa. Eu tô aqui, como vocês, concentrado já pro jogo, né? Porque o jogo como hoje... Me desculpe. A propósito, acho que é uma boa lembrança, quer dizer, uma boa lembrança pro Palmeiras, né? O episódio das bananas lá do Aidar, né? Nossa. Naquele momento o Palmeiras estava numa situação... Eu tava nessa entrevista no Morumbi, cara. O Palmeiras estava numa situação de tentar se realimentar, né? E a força que ele é hoje, apesar de todos os problemas que a gente está abordando aqui no início dessa entrevista, mas como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Quando a gente está... Ou a gente acha que está por cima, desrespeita um outro que está ali, né? Às vezes numa situação mais complicada. Acho que esse é um episódio que dificilmente São Paulinos e palmeirenses vão esquecer, né? As bananas por causa do Allan Kardec, né? Então, é uma situação assim que entre, como eu falo, o papel quando você está como dirigente, por mais interesse que você tenha e defende as suas cores, tem que ter um pouco assim de ética, de companheirismo, né? A gente sempre procurou tratar bem todo mundo em função disso, que cada um tem uma... Agora, do jeito que foi dito, né, de se apequenar, isso aqui, ele parece que hoje está no inverso, né? A história mostra, né, que os ciclos, se você não sabe administrar bem, eu lembro também de uma entrevista que eu dei para o Bandeirantes, que o Capelão devia editar essa entrevista. Eu falei, você quando atinge um nível assim bom, né, como o Palmeiras estava uns anos atrás, para se manter nesse nível, não é fácil. Então, você tem que ter um pouco mais de energia, um pouco mais de força para fazer uma manutenção de você estar em cima. Porque se você ficar achando que você está bem, né, que as coisas não precisam mudar muito porque você é que está fazendo, acaba com o tempo sendo absorvido pela competição, né, pelas concorrentes, que todo mundo vai ficar visando e querendo derrubar aquele que está na frente. E a gente vê isso no futebol, né, esses ciclos que os clubes passam. É difícil depois trazer de baixo para cima, como foram as 2 vezes que a gente participou das gestões, né? Mas foi uma soberba absurda, né? O Pretzel estava nesse dia lá para entrevistar o Aidar.
Eu acho que, no caso, a Leila ela não falou das bananas, né? Mas a Leila recentemente deu uma entrevista dizendo que o dia que ela sair, o Palmeiras corre um grande risco de voltar a ser aquele Palmeiras antes da chegada dela. Eu acho uma certa petulância, você não acha, Preto? Eu acho uma certa petulância, Não porque uma soberba, o Palmeiras foi criado em 1914, né? Até antes mesmo da chegada da Leila, do Abel, já existia um negócio chamado Palmeiras, se eu não me engano. Eu li isso daí, parece que eu vi alguns jogos do Palmeiras nesse período. Mas a soberba da Leila também é um negócio que deixa muita gente aflito no Palmeiras. O senhor é um deles, o Genaro? Eu não digo aflito, né? Como eu falei, eu lamento, porque eu acho que no meio do futebol a gente tem que valorizar aquilo que você está fazendo, se preocupar em manter, né, a sua força. E no caso da declaração dela de achar que o Palmeiras vai regredir, eu acho que é um pouco do marketing pessoal dela, né? Então ela tem uma forma de dirigir assim, centralizada, e achar que pode fazer tudo. O que me incomoda um pouco é essa distância que fica com o que eu chamaria assim, você tem numa empresa, né, você tem um banco de história lá, né, um arquivo onde você pode recuperar algumas coisas. No Palmeiras o pessoal não usa muito isso. Você vê que cada um que chega na presidência parece que vai fazer tudo de uma forma nova e inusitada, quando na verdade não é. Você poderia aproveitar já o que tem de bom e ir melhorando. Então aí que eu vejo um pouco dessa diferença, e ela achar que ela vai ser eterna. E não é, ela tem que preparar o Palmeiras, inclusive a responsabilidade seria agora, né? Já que tem mais um ano de gestão dela, era de começar a fazer uma estrutura para dar uma continuidade e não achar que se ela sair a coisa vai, como eu falei, ficar pior. Não vai ficar pior, porque ela já não é a patrocinadora, né, hoje. Não tem mais essa influência financeira que teve até uns tempos atrás. Então, a forma de administrar, eu acredito que tem pessoas mais, não digo audaciosas, mais voltadas para o futebol, com conhecimento de fazer melhor. Então, aí é uma opinião pessoal, de falar como dirigente. Mas hoje, eu acho que é melhor a gente falar como torcedor, porque o jogo de hoje é um jogo importante e nervoso, né, contra um adversário que é considerado choque-rei, né? E eu espero que o Palmeiras vença, né, pela qualidade que tem. A minha dúvida, até passo isso para vocês também, por que escolheram uma juíza, né, novata, né, para decisões, né, já que é um jogo assim importante, para não fazer uma análise antecipada? Eu analisaria, será porque ela tem qualidade mesmo? Será que ela está imune a um jogo nervoso como hoje? Principalmente São Paulo tem uns 3 jogadores que costumam tumultuar muito dentro de campo, né? Assim, pela forma, agressividade e tal. Então, fico preocupado nesse aspecto, já que eu tive algumas experiências como quando fui diretor de futebol, quando eu fui vice-presidente, eu vi algumas situações de arbitragem, principalmente em jogos contra o São Paulo, né, onde nós tivemos dificuldade, né. Você está mexendo num vespeiro aí, Genaro. Você acha que a Daiane Muniz, então, ela não tem condição de apitar um jogo como o de hoje? Não, eu estou procurando analisar como que foi Ela foi bem em Bragantino e São Paulo, viu? Ela apitou bem. Então, eu até achei que ela foi bem, mas você vê, ela teve problema, inclusive lá com um jogador do Bragantino. Então, eu falo, num jogo que ela atuou e ela foi, inclusive, era o jogo do São Paulo, né? E ela teve alguma dificuldade. Hoje, será que ela tem um comportamento, né, que vai segurar essa esperteza e malandragem, né, de alguns jogadores? Essa é a minha pergunta. Tomara que sim. Eu acho que tu tem razão. Eu acho que tu tens razão no seguinte, que apitar jogos do mesmo time consecutivamente. Aí sim, porque ela apitou São Paulo sábado passado e apita São Paulo hoje de novo. Contra o Bragantino. Aí sim, porque ela apita 2 jogos do mesmo time, né? Eu acho até que ela tem boa capacidade. Eu também vi parte do jogo, vi a forma, a postura dela. É interessante ver. Eu acho que a mulher tem uma postura boa para arbitragem de futebol. Talvez não tenha ainda muita malícia, né, no aspecto do que os jogadores proporcionam. Se ela for técnica, aí me sinto mais seguro. Agora, depende como ela vai levar esse jogo, né? Vamos ver. Ô, Genaro,
Quem são esses jogadores do São Paulo aí que o senhor citou? Um é o Caleri, né? Caleri, Ele tumultua, o lateral esquerdo, como ele chama mesmo. Enzo Dias. Enzo Dias. Ele também, ele é um pouco... Luciano também, não? Luciano dá uma O reclamadinha. Luciano também, né? O Luciano não é assim tão agressivo, talvez de fazer falta ou usar o corpo, né? Mas, ô Genaro, pode falar, né? O senhor está absolutamente certo, eu concordo. Acho que o Pretzel vai concordar também com esses nomes. Mas do lado do Palmeiras tem um cara que também não é nada tranquilo, né? E tem uma comissão técnica que fica ali apavorando a arbitragem. Foi expulso quarta-feira. O assistente que corre ali do lado ouve poucas e boas. E o quarto árbitro tem que ter uma orelha do tamanho daquele antigo orelhão da Telesp, né? Que é o Abel. O Abel reclama muito da arbitragem, Genaro. Muito. O técnico nosso, ele reage, né? Pelo que eu acompanho, ele reage a algumas situações que ele entende que é um absurdo, né? Assim como ele reagiu no jogo contra o São Paulo, né? A forma que o Caleri chegava ali, passou perto dele e discutiu com o Caleri. Mas não é assim tão agressivo dentro do campo, né? Na forma de corpo ou de tumultuar a jogada. Ele fora, eu acho que é mais de uma reação, poderia ser mais contido, eu acho, né? E eu acho que depende também de conversar com ele, porque ele reclama, se você for ver, ele não tem razão das situações que ele reclama. Agora, a forma que ele reclama, eu acho que poderia ser talvez mais contida. Ô Genaro, você coloca também o Abel Ferreira como um dos 3 maiores técnicos da história do Então, eu desde o início, assim, achei, e até vou falar um pouco do jogo de hoje, que eu vejo que nós temos uma qualidade técnica de atleta boa. Às vezes, a parte mental, eu digo assim, você jogar com calma, achar que pode com tranquilidade fazer as coisas, principalmente de alguns jogadores nossos que têm qualidade, como o próprio Andréas, né? O nosso outro volante, né? Que a gente não tem aquele volante pegador, marcador, né? Se não tiver essa parte mental ativada, né? Que eu acho que aí o Abel faz um papel bom, porque ele é um coach também, ele não é só um técnico de futebol, né? Desde o início dele põe energia, Palmeiras, isso daí faz bem para o jogador, mas tem alguns jogadores que parece que não reagem ou não reagindo, principalmente os nossos meias, né? Analisando os últimos jogos, aí não é conectando, mas já estamos falando, nós temos jogadores comprometidos, mas tem jogadores que podem dar um pouquinho mais, né? Então, dentro dessa linha, por exemplo, o Andréas, ele tem um talento, mas às vezes eu vejo que esse talento dele é um pouco calmo. E quando você pega um jogo que é mais pegador, né, eu lembro de alguns técnicos, eu assistia todas as preleções e quando eu fui dirigente de futebol, não para aprender e querer ser técnico de futebol, mas para ver como motivava o time, que resultado dava, né? Então eu lembro que tinha um técnico que ele falava, ó, eles não podem vir aqui na nossa casa querer mais que nós. Quer dizer, o futebol é querer. Às vezes é se doar e isso se sobrepõe a uma técnica que é um pouco mais tranquila, que acho que vai fazer a jogada a qualquer momento. Então, se o Abel hoje conseguir dar essa cadência, né, de querer que os caras deem um pouquinho mais do que o 100%, né, tem um outro técnico que falava, hoje eu não quero 100%, hoje eu quero 120%. Então, um jogo de hoje é para o cara dar um 120%. Daí eu acho que a gente tem boa chance de ter sucesso. E voltando à sua pergunta, você vê, o Palmeiras nesse período, o que ganhou de títulos com o técnico e a longevidade dele, eu acho que isso daí qualifica ele como um dos melhores técnicos ou maiores técnicos que passou pelo Palmeiras. Ele ainda é jovem, eu acho que tudo na vida você ainda pode melhorar, né? É aquela fase de melhoria contínua, nunca você está no estágio, eu sou bom. Não, vamos melhorar, tem coisas como vocês mesmos disseram, as reações dele às vezes podem ultrapassar um pouco, mas as reações são baseadas em fatos que ele enxerga dentro de campo, quer dizer, a bola lá não tinha saído, ou tinha saído a nosso favor, deu conta, depois deu um outro escanteio. Então, isso para ele é crucial. Mas a gente vê, por exemplo, estava vendo o jogo do Chelsea com o Arsenal. Você vê que o juiz também, né, às vezes, não é 100%, porque é o juiz, tem todo esse clima. Mas eles erram menos do que a maioria dos juízes erram aqui no Brasil, você não acha? Eu acho. E acho que lá eles deixam o jogo correr muito mais. Erram também. Tá ruim o microfone? Tá bom agora? Melhorou? Melhorou então? Eu também acho, Genaro, lá eles erram bem menos que a gente aqui. Mas também erram. Esse que eu falo. Porque é como um atacante, né? O cara não erra um chute, um cabeceio, erra pênalti, né? Então, não é para crucificar.
seria para tentar melhorar. Agora os nossos aqui parece que são também um pouco aceitam, né, alguns erros, alguma forma de ser. Então, por isso que eu questionei a juíza de hoje, não pelo fato dela não ter capacidade, sim porque estão escalando ela num jogo importante desse, né? Ou ela é boa e vai se dar muito bem, ou pode ser um problema no jogo de hoje, né? Pode. Mas se fosse um homem também poderia ser, né? Bom, isso é muito relativo. O Genaro está tomando pancada. Daniel Maciel, ela é mulher e não pode ser criticada. Como esse senhor tem audácia de falar isso? Aí o Sérgio Avril reclamando da palavra do Genaro. O Silvio Pelicano Júnior também. Quer dizer, o que você está deixando bem claro é na parte técnica, não tem nada a ver pelo gênero dela, né? É isso, né? Não, pelo contrário do que eu falei. Eu acho que as mulheres podem ter uma postura até melhor do que a dos homens, né? Pela própria formação delas de ser mulher. Mas o aspecto é mais técnico mesmo, porque é um jogo como é um choque-rei. É um choque-rei com jogadores que você vê que tem postura dentro de campo, que mesmo com o juiz. Então, eu não sei, né, o fato de jogador falar, desrespeitar ou falar alguma coisa, como ela foi mesmo respeitada no último jogo, né? Então, não é um fato, ela estava exposta para isso, né? Ô Genaro, o senhor responder para o Prétio sobre o tamanho do Abel na história do Palmeiras, né? Realmente é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Mas e a Leila em relação a todos os dirigentes que passaram pelo Palmeiras, né? Eu digo presidentes, né? Onde o senhor situa a Leila Pereira nessa história do Palmeiras? Então, eu olho assim o dirigente sobre dois aspectos. Um aspecto administrativo e um aspecto esportivo, né? No aspecto administrativo e financeiro, ela teve a experiência de ter vindo aí de empresas que tinham uma função financeira, administrativa. Então, aí dentro do clube, não via assim algo nada excepcional, mas também nada ruim. Do ponto de vista futebolístico, técnico, eu acho que nós gastamos muito, né, principalmente com atacantes nos últimos anos, e sendo que os bons, né, atacantes que nós tivemos vieram da nossa própria base. Então, eu imagino assim, no futebol, você tem que ter um conhecimento, além dos seus diretores, gerentes de futebol, que também possa dizer sim ou não, ou por que não aquele, outros, né? Eu lembro que no início ela até brincou, falando, por que não o Cristiano Ronaldo, né, o Messi? Então, você imagina que alguém que tem muitos recursos financeiros vai fazer investimentos certeiros naqueles talentos que vêm para resolver mesmo, e não para apostar. Nós só contratamos apostas. Vê quantos atacantes nós contratamos nesse período. Então, aqui, pela pergunta que você fez, do ponto de vista estrutural, eu acho que é razoável, administrativamente, financeiramente. Do ponto de vista de futebol, eu acho que a gente poderia, pelo que nós já fizemos, pelo que nós já gastamos e pelos recursos que a gente tem, poderíamos estar em outra. Então, eu avaliaria dessa forma, que no futebol não tem... Se fosse assim, né? Vamos analisar, por exemplo, o nosso o adversário, o Corinthians. O Corinthians, sem dinheiro, sem recursos, ganhou 3 títulos ano passado. Você com dinheiro, com recurso, não ganhou. Então, de que forma avalia-se, né? Nós somos um empresário. Tem uma empresa que teve lucro, outra não teve, outra ganhou, outra não ganhou. Então, é assim que a gente pode avaliar. Nós teríamos que ter feito mais. Essa é a minha opinião, assim como foi na época da Parmalat. Com todos os jogadores que a gente trouxe, comprou e o que fizemos, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito mais. E aí poderia ter feito mais com uma estrutura no futebol. Nós criamos uma estrutura boa, né, que tinha o Cícero, né, tinha o próprio Matos. Então, você vê que de 2015 para cá, o Palmeiras deu uma subida que não foi só pela área financeira, foi pela área técnica, né? Então, e depois disso, né, nossa continuidade nos últimos 3 anos, você vê quantos atletas nós trouxemos e quanto gastamos, né? Todo mundo fala, até foi um motivo de polêmica na última reunião do Conselho, que um conselheiro falou, olha, gastamos 700 milhões, né? E não conseguimos nada. Outros times não gastaram tanto porque não tinha e conseguiram. Então, o futebol a gente mede por isso, né? Pelo talento, assim como um jogador de futebol, né? Esse conselheiro foi o José Corona Neto, que a gente entrevistou ele aqui também, que ele bateu forte na Leila. Você gosta do trabalho do Anderson Barros, Genaro Marino?
Olha, por eu não estar na gestão, você não tem muita informação do que depende só dele ou não. Como eu te falo, se eu for analisar pelas contratações de atacantes que nós fizemos nos últimos anos, eu acho que deixamos a desejar. Então, é um trabalho de razoável para ruim, pelos gastos? Mas é razoável, eu acho. Né? Porque é como eu falei, do jeito que nós temos revelações da base, do jeito que já tinha estrutura, é você fazer investimentos muito bons, pontuais. E nós trouxemos quantos atacantes, ver quantos saíram por aí. Vários. Quanto de dinheiro se perdeu. As pessoas não lembram do Rafael Navarro, né? Já está na Major League Soccer, né? Veio do Botafogo. Né? É mesmo. As pessoas não Tem o lembram. Rafael Navarro, veio o Tabata, veio o que foi pro Boca Juniors. Antes disso... É verdade, o Merentiel e o Merentiel. Tabata tá no Inter. Mas se quiser, eu trago de volta pro Palmeiras. Você quer, Genaro? Eu trago de Não, volta. eu Né? acho que a gente poderia... Não é assim tão ruim, mas eu tô falando, são investimentos que você tem que fazer pontuais, de trazer o melhor, né? Quem já teve, na nossa gestão de futebol, lembro que em 2008 nós fomos atrás, trouxemos tantos jogadores bons de atacante, né? O Alex Mineiro, o Kleber Gladiador, veio Kleber. depois o Keirson, né? O Denilson, né? Então, nós buscamos ter qualidade no ataque. O Palmeiras tem que ter qualidade no ataque. Então, buscar jogadores que resolvem. Nós abrimos mão de tantos talentos da base, né, para fazer dinheiro, né, porque todo mundo vê a parte financeira, mas e o talento? Né? O talento que se não se mede, você tendo bons jogadores, novos talentos, mais torcedores, a roda, né? Então... Isso eu concordo em tudo com o senhor. Porque assim, se o Palmeiras não se o Palmeiras não criasse, né, Prédio, Genaro e ouvintes, especialmente os palmeirenses estão ligados agora, se o Palmeiras não tivesse uma base que criasse ou captasse, né, jovens que estão vindo de outras bases e tal, para o ataque, a gente até entenderia. Fez a contratação, não deu certo, não dá para acertar em todas as contratações, ok, né? Até acho que tem um dedo podre aí nas contratações que vêm de fora, de jogadores mais consagrados e tal, mas o Palmeiras criou Endrick, né? Recentemente vendeu o Estevão. Esse Alan é bom demais. Vitor Reis, zagueiro que ninguém esperava, né? Não, mas explodiu e vendeu. Sim, eu tô falando só de atacante. Meio atacante, o Luiz Guilherme, que também saiu, né? Tá no Sporting de Lisboa. Então, assim, poxa, não tem... Kelvin, você viu? Kelvin, não tem uma base, então tudo bem, né? Tem que ir atrás, ok, mas não é isso, né? E eu costumo dizer, você gasta milhões com o Sousa, gasta milhões com o Facundo Torres, a gente vai lembrar mais os outros 2, 3 nomes aqui. Facundo Torres como um zaço, a gente falava, né? Então, pega esse dinheiro e fomenta mais ainda a base, porque a base do Palmeiras ultimamente tem sido um exemplo aí de criação de jogadores, né? Realmente, e gastar 700 milhões... Outra coisa que eu não entendo, viu, Genaro? Não sei se o senhor concorda. Não vai trazer o Andreas porque ele vai ficar 10 milhões mais barato depois do Mundial. Traz antes. Melhora o time, né? Não tem nada a ver. O que são 10 milhões para quem gastou 700, né? Então, uma isso. Visão financeira e futebolística. Exato, que você fere a técnica, né? Imagine o Andrés disputando o Mundial. Você não acha, Pretzel, tecnicamente analisando que seria um time mais forte? Claro que é sim. Isso, pô. Sem dúvida. Né? Mas, ô Genaro, tem um ouvinte aqui, sabe que a gente lê tudo aqui, né? E o ouvinte participa muito, né? O Paulo Oliveira está dizendo que você tem dor de cotovelo com a Leila. Vocês conselheiros da oposição, vocês realmente, se pudessem, gostariam de vê-la fora do clube? Então, não é dor de cotovelo. Você vê que nós nos afastamos justamente por precaução de não causar tumulto para o Palmeiras. Então, já que ela chegou lá, né, administra o clube. Se a gente ficar questionando isso, você sabe que acaba gerando conflitos, né? Gerando conflitos, isso se espalha, chega no futebol. Então, nós olhando isso, procuramos agir de uma forma mais passiva, né? De olhar, ver o que acontece, se dá para interferir, interfere, se não dá, a gente lamenta. Mas, como eu falei, nós tínhamos atingido um nível, um patamar, esperarmos ser daí para cima. E acho que nós podemos ser daí para cima ainda. Então não é dor de cotovelo, é entender que nós podemos fazer melhor. Como não é permitido, a gente torce para que eles façam ou que coloquem pessoas que façam. Né? Não, essa frase não é permitido.
como não é permitido. Isso é muito grave no Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um clube democrático, né? Aí fica numa... Quando você questiona, você é afastado, né? Você sabe que desde que nós recebemos uma proposta financeira para patrocinar o clube, entregamos ela no clube por um due diligente, acharam que a gente estava cometendo algo errado e quiseram penalizar a gente. A gente acha que isso foi um exagero, isso, ou era dor de cotovelo deles conosco. Aí eu inverto, né, a pergunta. Porque você recebeu uma proposta e pôr para uma análise de due diligence no clube, eu não vejo isso como, pelo contrário, era a responsabilidade nossa receber uma proposta e analisar. Então, é complicado a política, né? E o marketing, por isso que eu dou valor para a mídia, porque se a mídia tiver mais espaço e a mídia responsável mostrar como são as coisas, eu acho que seria muito mais esclarecedor para o torcedor ou para a pessoa que não está no dia a dia ali do clube ou da política, ver o que realmente acontece, né? Agora, o Genaro, ainda nessa pergunta que o Pretzel fez, né? Nessa semana, Pretzel e Genaro, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela foi convocada a depor na CPMI do INSS, né? Requerimento que foi apresentado por 2 deputados, o Sidney Leite e o Alfredo Gaspar. Inclusive, na quinta-feira, né? Numa reunião bem conturbada lá do colegiado. A empresária, né, que é dona da Crefisa, vai falar na condição de testemunha. Ela será questionada, segundo explicaram os parlamentares, sobre fraude em empréstimos consignados, né? A suspeita de que as contratações não tenham autorização de aposentados e pensionistas do INSS. A chamada venda casada, né, de produtos sem autorização, que também vai ser apurada. Então, eu pergunto a respeito disso, né? De que forma respinga esse tipo de notícia, que não é positiva, obviamente, ligando a atual presidente do Palmeiras nessa situação aí do INSS? Então, do ponto de vista político, assim, de imediato eu não vejo que possa respingar ou ter alguma coisa, a não ser se for comprovado algum problema, né? Político não. Político não, tá. Não, porque a maior parte dos políticos, né, assim, do clube, dos conselheiros, apoiaram ela, né, e o grupo dela incondicionalmente, sem saber de todos os detalhes técnicos. Então, a gente acredita que eles continuam tendo esse apoio, né, para qualquer movimento, e só mudaria alguma coisa caso for alguma coisa assim de concreto, como foi com outro conselheiro que estava ligado à REAG, que era membro do COF e pediu licença agora em função de tudo isso que ele está sendo envolvido e investigado. Poderia mudar o curso de uma eleição se tivesse alguma coisa? Eu acredito que sim. Sim. Lógico, né? Se o Palmeiras não tivesse levantado tantos títulos, você acha que a Leila Pereira teria uma gestão discutível e ruim ou não? Se os títulos não viessem juntos com o que foi investido? Eu não digo ruim, né? Porque veio numa cadência assim, de investimento, né? De participar. Você vê, mesmo a gente achando que é ruim, nós disputamos todos os títulos, né? Perdeu na final. É aí que eu falo que nós perdemos chance de ainda fazer melhor, né? Você, quando vai para uma decisão ou para um jogo como hoje, você tem que reunir tudo que você tem de força, né? E de bom para chegar lá. E aí que eu vejo que falta ainda alguma coisa para nós. Agora, ela teria, com certeza, mais dificuldade se o time fosse mais, tivesse em condições piores, né? Mesmo não ganhando o título, mas fomos finalistas em vários, né? Perdemos alguns, assim, nós perdemos, não os outros que ganharam, né? Perdemos o Paulista, perdemos a Libertadores, né? O brasileiro foi, se tivéssemos empatado um jogo com o Flamengo, nós teríamos sido campeão, né? E perdemos 2. Então, um empate, você vê que mudaria o resultado. Então, não é para analisar tudo como terra devastada, né? Nós poderíamos ser melhor, e essa é a nossa preocupação. Para amanhã não ter que de novo voltar para o clube e começar do -3, -4, né? Não é nem do 0. As 2 gestões que eu participei, comecei com o clube no negativo, né? Sim. E onde anda Paulo Nobre, Genaro Marino? Eu sei que ele não gosta de dar entrevista, ele nos ouve todos os dias, mas por que ele não participa, por que ele não aparece? Todo mundo quer ouvir, quer saber o que pensa Paulo Nobre.
Bom, você vê, ele está afastado desde quando teve colocar essa sindicância, né, para analisar essa proposta que a gente recebeu. Ele achou que isso foi um traje a tudo que ele fez, né, e que a nossa gestão proporcionou. Então você faz um trabalho, levanta, faz investimento, doações, né, que ele fez pessoais, e depois alguém vem questionar que ele está querendo fazer algo errado, e também mudou aquilo que ele tinha colocado como análise. Ele pediu pareceres jurídicos e determinou uma coisa. 2 semanas depois mudaram tudo que ele decidiu. Então ele se sentiu, como é que fala? Não digo traído, ele se sentiu desprezado, né? Ele não quis mais saber. Para ele foi um golpe muito forte, né? Não volta mais? Eu acredito que não. De imediato não, a não ser que as cadências aí forem mudando, os acontecimentos, as necessidades, né? Como o clube está indo bem, muita gente gostando dessa gestão, então eu acredito que vamos esperar o tempo. Quanto é que vai ser Palmeiras e São Paulo hoje, na sua opinião? Eu vou chutar 3-1 para o Palmeiras. Tudo isso? Jogo para 4 gols? Que espetáculo, hein? Então, eu ia quase falar 4-0, porque são 4 gols que a gente precisa para ficar em primeiro, né? Que isso? O jogo sendo nosso casa. Agora, por falar nisso, afinal, se o Palmeiras não conseguir esse resultado que o senhor projeta, mas se for a final deve ser em Barueri. Isso incomoda os conselheiros ou vocês entendem porque está em contrato? Eu e o Quesada, o senhor sabe disso, fomos defensores do contrato na época, e quando eu vejo muita gente dizer, pô, o Palmeiras não joga no seu estádio, mas isso todo mundo sabe já, desde que o contrato foi assinado. Então, o senhor se incomoda com isso ou o senhor respeita o contrato? Bom, se há contrato, tem que respeitar o contrato. Agora, quem fez o contrato deveria ter pensado de uma forma, já que a gente fala da parte financeira, da parte de atender o torcedor, podíamos fazer em outros locais. Quantos jogos nós fizemos em Presidente Prudente, em São José do Rio Preto, até em Campinas, atenderia público, torcedores do interior, arrecadaria mais. Então, eu entendo que é útil, né, o Arena Barueri. Nós temos as categorias, né, de sub-20, as categorias de futebol feminino, que demandam um menor público, poderia ser atendido ali. Agora, um jogo como hoje, às 8h30 da noite, né, num lugar onde não é tão fácil o acesso, não é fácil o estacionamento. Então, isso daí inibe, né, o torcedor de ir até lá. Só vai os mais fanáticos, né, os mais que buscam estar presente nessas horas, né. No tamanho do jogo, todos os ingressos foram vendidos, né? Projeção de 28 mil pessoas no estádio. Então, mas mesmo assim é pouco, né? Eu acho. Perfeito. Um público, né? Você fazendo isso em outro local. Seu Genário Marino, que honra revê-lo e falar com o senhor novamente, viu? Para nós um prazer imenso, viu? Muito obrigado pela entrevista conosco. Pode ter certeza que o prazer também é meu, que eu lembro de vocês. Eu lembro que eu fui num programa que você acha que tinha com Milton Neves e também estava junto, acho que vocês 3, né? Sim. Lá na Frecaneca, não era? Exatamente, lá na churrascaria do Milton, lá no Frecaneca. Exatamente. Então, acho que foi em 2008, 2009, eu falei, poxa, nós já temos história, né, daqui a pouco. Mas é muito bom, viu? O Savério Orlandi é um grande cara, o senhor também. Então, não adianta que as pessoas... Tem umas pessoas ligadas aqui à Leila que ficam dizendo que é uma vergonha esse tipo de entrevista. Não é vergonha nada. Nós temos que ouvir todo mundo que faz parte dos clubes. Independentemente de situação, oposição, de não concordar com a gestão. A Rádio Bandeirantes é extremamente democrática e ela ouve todos os lados. Então, a propósito, posso convidar a Leila, se a Leila quiser. Exatamente. Responder as questões que nós temos. O espaço está sempre aberto à presidente Leila. É ela que não aproveita, ela que não gosta. Então, não tem problema nenhum. É normal, né, esse tipo de postura, porque quando você não fala algo de alguém, né, ou fala de alguém que você gosta, ou não sei o que, você pode achar. Mas é o fato de ver também história, né? Nós temos história no clube para poder falar, né? Então, nós já passamos e vivenciamos muita coisa, não estamos inventando, e nem é política de uma forma de, vou querer fazer política para pegar lugar, nada disso. E mostrar serviço e fazer as coisas adequadas, pode ter certeza que vai ter nosso aplauso. Um abraço para o senhor, bom jogo hoje. Um abraço para vocês, bom programa. Um abraço.